Boa noite. Vamos começar mais uma live. Projeto Odonto 90. Organização para chegar à pontuação dos 90% nas disciplinas de odontologia. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, boa noite. Vou deixar vocês irem chegando. Ajeitar aqui um pouquinho a cadeira pra gente poder bater esse papo de segunda-feira. Esses 30 minutinhos para melhorar a organização e conseguir chegar onde a gente pretende. Só para os que não me conhecem, meu nome é Nívia. Eu sou concursada da prefeitura, trabalho em estratégia de saúde da família. Oi, Valdenor. Sou concursada em estratégia de saúde da família, professora da graduação de odontologia. Oi, Naya. Oi, Kelly. E aí, trabalho com os mapas mentais para ajudar a gente a ter um pouquinho mais de foco nas revisões. E decidi fazer as lives para a gente se concentrar um pouquinho mais, eliminar pequenos erros, pequenas falhas que eu já cometi e que às vezes até me pego cometendo novamente, porque errar é humano e aprendizado é repetição. Então, nossa live de hoje é sobre prioridades de estudo. Eu recebo essa pergunta quase sempre: Nívia, tô perdida, não sei como eu começo a estudar, como é que eu faço para estudar, qual disciplina eu pego primeiro, qual eu começo depois. Então, eu vou definir primeiro coisas que estão nos editais e que vocês precisam saber, tá? Então, no seu edital, lá tem escrito quais são as disciplinas que você vai precisar aprender para realizar a prova. E essas disciplinas vêm categorizadas. Como é que elas são categorizadas? Lá está escrito assim: qual disciplina tem maior peso? Então, odonto, por exemplo, que é específica, vai valer 3 pontos na soma final da sua nota. Português vai valer 2 pontos na nota final. Então, o cálculo final de elaboração da nota, que gera aquela pontuação e que te classifica para o concurso, ele é pré-definido, a gente já sabe antes de entrar na prova. E a gente também tem lá escrito no edital quanto é que pesa cada um. E essa é a primeira prioridade que você precisa definir para estudar. Como é que eu defino a prioridade? Eu tenho que fazer o que eu chamo de MMO. Maior peso, maior recorrência e o que você mais odeia, o que você tem maior dificuldade de acertar e de lidar daquelas questões ou daquelas disciplinas. Então, para começar, você precisa primeiro saber quem é que vai pesar mais na minha nota final e que eu preciso acertar mais. Então, lá no seu edital, você vai pegar o edital da sua prova. Se você tiver ele separado, quando terminar a live hoje, anota aí. Você vai pegar o seu edital e vai ver qual disciplina tem maior peso. Então, qual vale 3 pontos, qual vale 2 pontos, se todos valem igual. Quanto é o mínimo de pontuação que você tem que fazer para não ser eliminado, porque isso pode ser definido por cada uma das disciplinas. Então, tem prova que você não pode zerar nada e tem prova que basta você fazer 50% da pontuação e não zerar específica. Então, nesse tipo de prova, você pode até zerar alguma das disciplinas e mesmo assim se classificar e conseguir a sua aprovação. Claro que ninguém vai para a prova esperando errar, esperando não saber, mas às vezes o tempo de preparação é muito curto, são muitas matérias, muitas disciplinas e você precisa priorizar o que você vai estudar, porque a sua meta é acertar questões. Não importa se você sabe muito, não importa o seu grau de conhecimento, não importa o que você acha que é certo ou errado, importa é quantas questões você tem que acertar para passar. E essa média de acertos vem do primeiro colocado. Oi, Xande! Essa meta vem do primeiro colocado. Então, assim, se o primeiro colocado chegou a 90%, o restante precisa acompanhar, porque a única coisa que é definida é nota mínima.
a nota mínima está definida e você precisa escalar essa nota mínima, esse 50% na grande maioria das vezes. A prova exige que no mínimo você tenha 50% de acerto e você vai escalar. Então, qual é a primeira prioridade quando eu vou escolher a minha forma de estudo? Qual a primeira disciplina a estudar? A de maior peso. Normalmente as de maiores pesos são específicas, que para nós odontologia, às vezes política de saúde junto, e para as outras disciplinas português. Em seguida, as outras vêm sendo escalonadas. Inclusive, tem edital que define assim. 2 concorrentes empataram em português, empataram em específica ou empataram na pontuação geral. Então, começou empatando na pontuação geral. Eu e outra pessoa que fez a prova, nós dois fizemos os 90% de pontos em todas as disciplinas, uma coisa linda e maravilhosa. E aí agora precisa desempatar para saber quem é o primeiro colocado dessas 2 pessoas. Tá escrito lá no edital e o edital avisa. Quem fez mais pontos de português, do 90 pontos em geral, vai ser primeiro do que quem fez apenas 90 pontos, mas fez mais em específica. Então, nós empatamos 90 em específica. Quem fez mais em português vai passar na frente. Por isso que às vezes você diz, mas tá com a mesma pontuação que eu e passou na minha frente. E a pessoa que sabe disso, ela vai focar em responder sua prova como priorizando a específica, que não tem jeito, a odontologia, e em seguida português, depois o resto. Você tem que se focar em pontuar mais nessas. Então, a primeira prioridade na hora de escolher naquele mundo de disciplinas é a que pesa mais na sua prova. Tem uma perguntinha aqui já, se vocês quiserem colocar perguntas, podem ir mandando aqui, ou pela caixinha de perguntas que está aberta, ou pelos comentários que eu vou respondendo, tá? Então, a primeira dúvida, eu acho que eu já sanei. Entre todas as disciplinas que eu tenho, que eu preciso estudar, como é que eu separo? Primeira prioridade é a que tem maior peso. Definido esse peso, vamos dizer que 2, 3 têm o mesmo peso. Então, português e... vou tirar específica, tá? Português e matemática na minha prova tem o mesmo peso. E agora, Nívia, como é que eu decido qual é que tem maior recorrência para aquela banca, se você ainda não tem edital aberto? Nem sempre cai matemática, mas sempre cai português, então eu vou escolher português. Se eu já tenho o edital aberto e posso analisar o edital, eu vou ver qual é que vai na linha de classificação primeiro. E em seguida, se as 2 continuarem empatadas, o que é que vai definir o que eu tenho maior deficiência, o que eu mais odeio, o que eu tenho maior dificuldade? Por isso que é M, maior peso, M, maior recorrência, ou das que eu mais odeio estudar, ou odeio porque tenho dificuldade. Então, definido isso, eu já escolhi, agora eu sei que eu preciso começar pela específica, porque não tem jeito, ela sempre vale mais pontos. Em seguida, português. Depois eu vou para matemática, porque eu tenho muita deficiência, ou a deficiência em português e matemática é empatada. E depois eu vou para as outras que estão ali no edital e que não são dispensáveis, mas que são apenas classificatórias às vezes. Então, se é só classificação, às vezes eu posso até zerar aquela disciplina e ainda estar no páreo da competição. Definido entre todas as disciplinas, agora eu preciso começar a pensar dentro da caixinha da odontologia. Quando eu pego a prova antiga dessa banca e eu verifico o quê? E aí eu volto a dizer, vamos estudar por questões, vamos fazer análise de prova. Não faz análise de prova, não escolhe qual disciplina vai estudar, utilizando apenas provas antigas. Você precisa pegar as provas antigas, além disso, pegar o seu edital e comparar. E aí, quando você começar a ler aquela prova antiga, tem laser. E aí você olha no seu edital, não tem laser, risca todas as questões de laser. É para riscar, faça isso, pelo amor de Deus. Se não tiver impresso, você pode usar o aplicativo que eu já ensinei, o Shodo, ou escrever no PDF, que tem todos os dois, eu acredito que tem para todos os tipos de celulares hoje em dia, ou para computador também tem versões, que você pode riscar, mesmo que seja PDF, tá? E descartar. Então você não precisa estar imprimindo prova, hoje em dia não é mais época de imprimir prova. A gente pode riscar, quem não tem tablet com caneta pode usar o mouse, ou se estiver usando um tablet com tela touch, tocável, né? Você pode usar o dedo também para escrever e para responder as provas, para analisar a prova antiga, porque se você for imprimir todas as provas, às vezes tem banca que tem, sei lá, 30 provas disponíveis, você vai gastar muito com impressão e às vezes até desiste de estudar por causa disso. Então, use esses aplicativos, o Shodo, escrever no PDF, GoodNotes para quem tem iOS,
Também funciona nos tablets e você pode ir riscando a sua prova, até para responder simulado sem precisar imprimir ou para responder questões estando em PDF, você consegue riscar. Se você converter para o Word, você pode usar o próprio Word, a tecla desenhar do próprio Word te permite também usar lápis, caneta de cores coloridas diferentes para você ir marcando e definindo o que é importante e o que não é, sem precisar imprimir. Porque eu sei que o custo de impressão está ficando cada vez mais caro, porque cada vez nós estamos usando menos a impressão. Então a opção está aí. Então pegou sua prova, botou do lado o edital, botou do lado as provas antigas, risca tudo que não está no edital e agora começa a analisar as questões. Analisando essas questões, você vai ver o quê? O que é que mais cai na prova em geral? Na prova da banca A, eles cobram muito estomatologia. Na prova da banca B, eles também cobram muito estomatologia. Aí a gente bitola que só cobra estomatologia e faz o quê? Estuda estomatologia toda. Pega o Neville e começa... Ou pega todos os resumos que já tinha feito na vida, ou até compra os mapas e começa a usar os mapas e começa a estudar aleatoriamente tudo de estomatologia. Aí diz assim, menino, fiz uma questão de ameloblastoma e não soube responder o ameloblastoma unicístico da vida. Aí começa a estudar aquilo ali. E às vezes é uma questão que caiu uma vez naquela banca e nunca mais se ouviu falar. Então, o que você vai fazer não é definir a disciplina. Você vai definir o tipo de questão, o tipo de conteúdo recorrente. É diferente de saber disciplina. Porque a disciplina, ela ainda assim, dentro de cada uma das especialidades da odontologia, tem muito conteúdo, e se você tentar estudar o conteúdo todo, você ainda não vai dar conta. Ninguém dá conta de fazer o edital todo, mas você tem que dar conta de fazer o que recorre na sua banca, o que recorre na sua prova. Porque você entrar, por exemplo, numa prova, e aí eu gosto muito de usar o exemplo da VUNESP, porque é uma prova fácil, tranquila, e que ultimamente tem muita prova disponível que não tinha antes. Se você entrar, e eu já prometi que eu vou fazer uma live só de como localizar informações e como achar provas e como fazer simulados automáticos através de aplicativos. Tem aplicativo gratuito que dá para usar. Eu uso a versão do QConcursos, que o QConcursos não tá pagando jabá, tá, gente? Mas serve, nem o Shodo também, mas vamos lá. O QConcursos, você consegue, tem uma taxa de R$11,90 por mês e você consegue... baixar os simulados e fazer simulados da banca que você quiser, da forma que você quiser. Então dá para tirar um dia todo e estudar, por exemplo, só farmacologia. Tirar um dia todo e estudar só estomatologia e só daquela banca. E só questões dos últimos 3 anos e só questões dos últimos 5 anos. Então eu já tô devendo essa live. Tem muita gente que manda mensagem de bancas diferentes. Às vezes assim, ó, a banca não divulga, ela não cede a prova. Nós temos um banco de prova que é do pessoal aqui do próprio Instagram, a gente se reuniu e sempre que tem uma prova a gente manda no grupo. No QConcursos, isso, Valdeno? Sempre tem um grupinho e eu vou mandando pro canal essas provas. Eu sempre peço, gente, baixa a prova, porque tá ligado ao celular, chega uma hora que a memória do celular não aguenta mais receber tanta prova, então o que ficar na nuvem ficou lá salvo no Telegram, mas se você tem interesse, baixe logo, porque às vezes um colega libera um link que ele tem de provas, e aí depois retira esse link e a gente não consegue acessar mais. E isso acaba saindo R$110 no ano. Aí eu me pergunto, outro dia me falaram assim, Nívia, seus mapas são caros, eles custam R$120. Eu falei, divide em 10 vezes, dá 10 vezes de R$12. Você não precisa dividir, né? Porque às vezes lá na plataforma, a divisão, quando você pede solicitação para dividir, isso é automático, quem ganha é a operadora de cartão, nem eu nem a plataforma recebemos essa diferença, mas aí fica 12 vezes de R$12,90. Junta 5 meses, 4 meses, sabe? Diminui aí um negocinho e compra o que vai te ajudar de verdade. Então, QConcursos, volto a dizer, não tá me pagando jabá, mas assim, você consegue, e eu já falei isso com os meninos que ficam comigo no grupo, e sempre que pedem sugestão, a Bia também já deu essa sugestão, o Valdenor já deu essa sugestão, eu também uso, e é muito bom para você conseguir separar questões das bancas. Vai ter de todas as bancas? Não vai. Por isso que eu digo, se você tem prova aí guardada e tá
escondendo, achando que vai passar na frente do colega que você tem a prova. Ter prova não adianta nada. Você tem que saber usar a prova, analisar, comparar com o edital, tirar as questões e saber estudar por questões. Então, isso aí é que vai te diferenciar e não ter a prova. Então, pega a prova, divide com o colega, porque às vezes, quantas vezes nós discutindo questão no grupo, percebemos que um sabia mais que o outro sabia um detalhe, e quando nós reunimos as informações, todo mundo saiu ganhando. E é a sua memória que vai ter que ser capaz de, na hora de chegar na prova, se lembrar daquela informação que teu colega te deu. Então, assim, o maior concorrente que você tem não são as pessoas que estão estudando com você. Vanessa fez aí agora uma divulgação para encontrar parceiros de estudo. A gente tem um grupo de estudo, cada um de cidades diferentes. Às vezes fazem a mesma prova e quando volta para discutir, nós tínhamos discutido a questão no grupo uns dias anteriores e um lembrou e outro não. Então, assim, quem é o teu maior concorrente? É a tua memória, é a tua falta de revisão, é o seu cansaço, é o emocional. Então, saber muito de odonto não vai te diferenciar se você não acertar português, se você não acertar matemática. Então, vamos dividir as provas. Pois é, Valdenor tem os mapas e ele tá falando que viva acrescentando seus mapas, porque por mais que eu coloque tudo, não dá para encher o mapa de informação. Então, eu pego as questões mais recorrentes, as provas que mais acontecem, o conteúdo mais repetido e, às vezes, na interpretação, você interpreta diferente do que eu disse. Às vezes a informação é a mesma, mas quando você entende, você diz assim, poxa, agora sim eu entendi que quando eu aqueço o revelador, eu tenho outro resultado, e quando o revelador tá gelado, o resultado é outro. Tô com radiologia na cabeça, que eu tô atualizando os mapas de radiologia. Então, assim, o que acontece? Você entendeu, mas às vezes você desenhar, você colocar a informação, você mesmo anotar te ajuda. Mas o que a gente conversou na outra live, né? Eu não aconselho fazer resumo completo, do começo ao final. Sentar para fazer tudo. Mas ter um resumo eficiente te ajuda a na revisão ser rápida. Então, voltando ao nosso foco, a prioridade de estudo, como é que vai ser definida? Tem muita especialidades separadas na odontologia. Você vai pegar a sua banca. Oi, Audrey. Vai pegar a sua banca, vai pegar as provas, tá? Vai pegar o edital atual da sua prova, ou o último edital que a banca tiver mais recente, se você ainda não tiver edital definido, e vai comparar com as provas. Elimina tudo que não está lá, que não vai cair, risca essa questão e não olha para ela mais por enquanto, tá? Até você fechar as questões que são compatíveis com o edital, você não vai olhar outras questões. Depois você pode se dar o luxo de verificar alguma coisa a mais, mas se não tá no edital, não vai cair. Se você tiver outra prova da mesma banca e tiver mais questões, eu já disse, prioriza um concurso. Qual que tá mais perto dos dois? Ah, é o da cidade tal, da mesma banca. Vai pro edital da cidade tal, porque eu não sei se vocês já repararam, mas a cada cidade as provas são diferentes. Tem um link na bio dos mapas. Espera aí que tem umas perguntas aqui, eu fui passando. Deixa eu responder. Cadê, meu Deus? Valdenor comentou do que concursos. Aí ele disse que tá usando o Squid para adicionar lá nos mapas que ele tem e para responder provas. Também uso o Squid. Uso o próprio Notas do Samsung, que meu tablet é Samsung. E eu gosto muito. Viva acrescentando seus mapas, são ótimos. Ai, meu Deus, adoro quando vocês fazem isso. Onde encontro seus mapas e os seus resumos. Tem link na bio para comprar. Qualquer dúvida você pode me chamar pelo direct, tá? Tem uma banca na minha região que não disponibiliza a prova no dia, nem coloca na internet. Aí, quando isso acontece, é um pouco complicado. O que eu diria para fazer? Pega o edital, procura os livros mais conhecidos, porque o mais provável é que ele use os livros mais conhecidos. Então, sua banca não libera prova, não disponibiliza a prova depois na internet. Você não tem por onde pesquisar, você vai pegar o edital da banca, vai estudar através dos livros mais consagrados de concursos. Quais são os livros mais consagrados de concurso? Os mais consagrados são Neville, de patologia, Malamed, de anestesia, Farmacologia ou Terapêutica Medicamentosa, do Eduardo Dias de Andrade,
o LIND de periodontia, você vai ter que procurar esses livros básicos e estudar por eles. Bancas pequenas são sempre uma surpresa, a gente não sabe o que vai vir. É conhecimento acumulado, por isso que eu digo, o estudo precisa começar antes do edital estar aberto, para você ter uma visão geral da odontologia. O que normalmente é cobrado em provas de prefeituras é o atendimento básico, então anestésio vai cair com certeza. Cistos e tumores mais conhecidos, normalmente o que cai é pênfigo vulgar, meloblastoma, fibroma ossificante. São situações, lesões muito conhecidas. Medicamentos para diabéticos, hipertensos, tratamento desses pacientes, como é que você vai anestesiar, como é que você vai medicar, isso é esperado da farmacologia, da estomatologia as lesões, da anestésia, anestesia básica, técnicas anestésicas mais comuns, alveolar inferior, infraorbitário, esses aí vão precisar estar na sua cabeça, porque a gente sabe que a banca vai abrir a prova, não dá para passar na frente com essa coisa de estudar por questões antigas, por provas, então você tem que estudar o que é clássico. E quem tiver mais conhecimento acumulado é quem vai levar a prova. Infelizmente, é a verdade. Então, se não costuma disponibilizar prova, se você não tem acesso a provas antigas, é isso. E aí, como é que você prioriza o estudo quando é assim? Porque o nosso foco aqui é priorizar o que eu estudo primeiro. Então, o que é que você estuda primeiro quando é assim? Quando você não tem um edital para comparar. Porque se eu tenho um edital para comparar banca e prova, eu vou olhar tudo. Quando eu terminar, eu vou descobrir que cai muito pênfigo vulgar, cai muito fibroma ossificante, cai muito ameloblastoma, em periodontia cai anatomia do tecido, cai desenvolvimento da doença periodontal, em farmacologia cai muito administração medicamentosa. Então eu sei que se eu entrar nessa prova, no mínimo vai ter uma questão dessa, ou a cada 2 provas da banca eu encontro essas questões. Pronto, você vai sem medo da banca, porque pelo menos os 60% para classificar você já faz, porque já passou de 50%. Agora você precisa se tornar competitivo com os outros. E aí, numa prova que eu tenho certeza que vai cair, o pênfigo vulgar, como eu acabei de citar, eu não sei tudo de pênfigo, não adianta eu entrar para essa prova. Como é que eu vou priorizar agora dentro da especialidade? Eu já sei o que mais cai naquela banca, eu já conheço. Eu vou priorizar o que eu volto pro final. Eu vou pro o que eu mais odeio, o que eu menos sei. Porque se eu já sei que é muito recorrente, eu já analisei o peso, eu já coloquei as disciplinas do odonto como a primeira prioridade. Em seguida, eu já percebi que o que é mais recorrente é um assunto específico. Não é a estomatologia em geral, é qual assunto específico aquela banca costuma cobrar. Eu vou pegar, abrir o livro, ou o meu mapa, ou o meu resumo, ou a fonte de estudo que eu tiver, ou as questões, que é o prioritário. Depois que o edital está aberto, então vai estudar por questão. E eu vou responder essas questões e estudar aquele conteúdo. Porque eu sou falha nesse conteúdo. Enquanto eu não estiver bom nesse conteúdo, eu não pulo pro próximo. E aí você diz assim, Nive, então eu vou ficar várias semanas estudando a mesma coisa? Não. Você vai dividir o estudo. Como é que você vai dividir o estudo? O ideal é que você estude 1 hora, 1h30. Oi, amiga! Você estude 1 hora, 1h30 daquele conteúdo, certo? Depois você troque. E eu não sei se você lembra na época da escola, mas o que é que o diretor, o coordenador, o professor, e é o que nós fazemos hoje, que eu faço hoje com meus alunos da faculdade. Eu não coloco 2, 3 horas de aula, 5 horas de aula. Podia terminar o conteúdo todo numa semana. Ter uma semana só de dentística, um semanão de pério, um semanão de estômago, acabou a disciplina, tchau, vamos para a próxima. Porque o nosso cérebro tende a se cansar do conteúdo repetitivo. Por que a live dura 40 minutos, dura 1 hora? Porque mais do que isso, você começa a se dispersar, você começa a perder a atenção e você vai focar em outra coisa. O nosso cérebro é treinado para manter a atenção ativa 30, 40 minutos naquele conteúdo. Depois disso, começa a dispersar. Ou você precisa trocar a modalidade. Então, o que é que você precisa fazer? A live hoje não é de estudo, mas para dividir bem a prioridade de estudo, você precisa saber disso, tá? Como é que você vai fazer? Você vai pegar a sua... Oi, Ailton! Você vai pegar a sua prova, vai definir
as prioridades. E hoje eu vou estudar estomatologia, farmaco e português, vamos dizer assim. Você vai intercalar 40 minutos de estudo de estomatologia. Nesses 40 minutos a 1 hora, 1 hora e 15, o que você pode fazer para conseguir fechar 1 hora e meia? Para não ficar toda hora trocando de disciplina, 1 hora, 1 hora e meia. Você vai primeiro estudar as questões, resolve as questões. Aí eu vou falar vai pro mapa, porque eu tô habituada a fazer assim, mas você vai para onde você tá habituado, tá? Eu respondo as questões, as que eu errei eu vou pro mapa, ver aonde está anotado, o que está errado, o que eu não sabia, por que eu errei aquilo. Se não tiver no mapa, eu complemento o meu mapa, eu anoto lá. Por isso que sempre tem atualização, né? Eu fico deixando os meninos doidos com a atualização quase toda semana. Eu dei uma seguradinha esses dias para poder descer uma atualização só, porque de 5 minutos eu digo, gente, atualizou não sei o que, atualizou página tal, mas é isso, o estudo é ativo e precisa ser atualizado. Então eu vou lá, venho no mapa, olho o que eu acertei, o que eu errei, por que eu errei, anoto na minha folhinha de erros lá, olha, eu continuo errando laser. Eu preciso melhorar em laser. Tá anotado lá o laser para eu voltar e reestudar. E essa vai ser minha prioridade de revisão primeiro do que qualquer outra das disciplinas. Então, eu estudei questões. Eu fui pro mapa, fiz uma revisão geral daquele conteúdo, anotei o que eu não sei ou o que eu estava errando, eu evidenciei, porque às vezes está no mapa e eu ainda não coloquei na cabeça. E eu consegui passar pelo menos 1 hora dentro daquela disciplina, não só lendo exaustivamente o conteúdo, vendo uma videoaula que não acaba nunca e não absorvendo nada. Então, quando eu respondo a questão, eu estou fazendo estudo ativo. Quando eu vou para o mapa procurar a resposta, eu estou fazendo estudo ativo. Quando eu complemento ele com o que está faltando ou com o que eu entendi, eu estou fazendo estudo ativo. E em seguida, eu posso finalizar retornando aquelas questões e lendo novamente para assimilar na minha cabeça onde eu errei e onde eu acertei. Quem gosta de fazer cadernos de erros, eu gosto de chamar cadernos de acertos. Eu só anoto no meu caderno do que eu errei a tradução correta da resposta. Por que eu não anoto a informação errada? Ah, eu errei não sei o quê. E aí bota lá, é errado dizer que a desmogleína 3... Não, desmogleína 3 é certo. Então, desmogleína 5 é a que causa o pênfigo. Eu não posso anotar isso, porque seu cérebro, ele é treinado para se lembrar de informações positivas. Então, quando ele lê, você vai chegar e vai se lembrar lá da bendita da desmogleína 5, mas não vai lembrar que é a 1 e a 3. Então, você tem que anotar o que é certo. A desmogleína que é atingida no pênfigo é a 1 e a 3. E você vai reler aquilo de novo no seu caderno de erros, porque você estava errando aquele conteúdo, tá? Mas você não pode chegar lá naquele caderno e anotar informações erradas, porque você pode ler demais a informação errada e assimilá-la como certa. Não faz isso, pelo amor de Deus. Eu acho que teve uma solicitação aqui, mas não consegui ver. Se a pessoa mandou pergunta, manda de novo, tá? Para eu poder responder. Então, dúvidas aí, perguntas, vou abrir um pouquinho. Sim, Valdenor. Valdenor tá falando aqui da técnica do Pomodoro. Eu utilizo muito a técnica de Pomodoro, tá? E aí, quando eu começo, como eu tava falando, eu começo com o estômago, estudei 40 minutos com esse ciclo, onde eu deixo mais dinâmico o ciclo de estudo, depois eu vou para farmaco. Ou eu vou para português. Eu prefiro intercalar com uma disciplina que não tenha nada a ver com odontologia, meio que para dar uma refrescada na cabeça. Vou para português e sigo esse fluxo, respondo a maior parte das questões de português. Às vezes eu escolho só uma, porque português tende a ser difícil você transitar por várias questões, né? Odonto, como é mais familiar, às vezes você responde questões de disciplinas diferentes da odontologia e dá tudo certo. Português, por exemplo, eu digo, hoje eu vou estudar crase. Aí eu começo da crase, faço só questão de crase, resolvo, vou para o que eu tenho de anotação, para livro, ou para uma videoaula se eu estiver muito errando aquilo, e volto. E meus 40 minutos de português passou e eu nem senti. Então, para esse tempo, para iniciar, às vezes a gente não consegue começar a nova disciplina. A gente começa numa procrastinação sem fim, pega o WhatsApp, né, dá uma paradinha, levanta para beber uma água, vai no banheiro, faz xixi, toma um café, bate a fome, e aí nessa enrolação toda passou 40 minutos, você não vive, você perdeu 40 minutos de uma disciplina que você podia estar usando, tá estudando. Então o que é que eu faço para me forçar a iniciar e para me forçar a manter técnica de Pomodoro? Eu ligo um despertador,
ou o temporizador, ou até dou o comando para o celular para que ele inicie uma contagem. Ele inicia essa contagem de 25 minutos. Durante esses 25 minutos eu tenho que manter concentração completa e absoluta. Então eu escolho 25 minutos para responder a questão. Até para poder dividir o tempinho ali de estudo. Então 25 minutos eu estou respondendo questão. Despertou, eu consegui responder 5 questões durante 25 minutos. Já serve uma análise de tempo. Quanto tempo você leva para responder questões? Porque a prova tem tempo, né? E você tem que dividir tudo e caber tudo na hora da prova ali. Desde a hora que você começou até a hora que você terminou a prova. Você tem 3 horas e meia, na maioria das vezes, para resolver português, matemática, as disciplinas de odonto, a política de saúde, às vezes uma informática também, uma atualidades. Então, para dar certo, você tem que conseguir reduzir o tempo de resolução de questões. Então, o Pomodoro serve também para dar uma cronometrada. Você sabe que você começou, que levou 25 minutos e quantas questões você respondeu. Então, nos primeiros 25 minutos eu respondo questão. Oi, Nessa! Nos segundos 25 minutos da técnica, eu verifico o que eu errei, o que eu acertei, faço correção, e a correção de verdade, vendo por que eu errei, porque eu acertei, anotando, separando, indo pro mapa fazer a atualização. E eu tenho mais 25 minutos para eu decidir se eu resolvo mais questões, se eu volto para a prova, ou se eu preciso mesmo estudar aquele conteúdo. Acabado essa sequência de 3 vezes de 25 minutos, passou o tempo, passou 30 minutos, mais 25, 55, você conseguiu estudar tudo que você precisava estudar naquele primeiro momento. 50 minutos se passaram, não doeu, não arrancou o pedaço, e a cada 25 minutos que você faz um intervalo de 5 minutos. E o intervalo de 5 minutos é cronometrado para evitar essa dispersão. Então, fez 25 minutos, você vai programar 5 minutos, vai beber água, vai fazer xixi, vai no banheiro, levanta, estica as pernas, pra, né, não suspeitar de trombose, não ficar com a perna sem andar. Você já sabe dessas histórias malucas todas que já passaram pela minha vida. Ficar sem andar ou ficar com a circulação prejudicada porque você levou horas sentado sem levantar. Então, naqueles 5 minutos, levanta, bebe água, volta, faz 25, mais 5, volta, faz 25, mais 5, e aí agora você vai poder descansar 30 minutos. Esse 30 minutos de descanso você pode utilizar para organizar o material da próxima disciplina, separar alguma coisa que ficou faltando, descansar mesmo a mente um pouquinho, até pegar no celular, vai indo, né? A gente passa por cada uma, ela. E aí você vai definindo o que você quer fazer. Então, assim, eu quero saber se tem dúvidas da prioridade de estudo, por onde começa e por onde termina. Definir, para quem está chegando agora, prioridade de estudo entre todas as disciplinas do edital, contando português, matemática, às vezes eu quero falar português, matemática, história e geografia, viu? Português, matemática, odonto, que é específica, ou políticas de saúde, ou outro. Então, já expliquei como é que você define. Não é da sua boa vontade, não é da sua cabeça, não é o que você quer. O que o edital manda como prioritário é o que é mais recorrente, o que é mais comum de acontecer quando você não tem edital aberto, é o que você tem maior grau de dificuldade. MMO, lembra lá de mapas mentais odonto que não esquece. Maior recorrência, maior peso e o que você mais odeia, o que você tem mais dificuldade de estudar. Isso às vezes vai ainda ficar algum furo, alguma disciplina que você não sabe o que fazer, como é que você vai se organizar, mas aí você retoma para as suas necessidades, para as suas dificuldades, para os testes e para os erros. Sim, o nosso simulado deste mês vai acontecer no próximo domingo, é dia 17, quem tiver com o calendário aí, me ajuda, mas é no próximo domingo ao nosso simulado. Eu vou anunciar hoje, o link está aberto amanhã, tá bom? Dúvidas e perguntas de prioridade de estudo? Como é que você fala que é lenta, Ju? É lenta de ser devagarzinha para estudar? Demora muito para pegar, para começar isso? Misturar as disciplinas no mesmo dia. Eu aconselho, porque assim, as escolas, as faculdades não fazem isso aleatoriamente, sabe? É o modo do nosso cérebro estudar. Eu aconselho misturar disciplinas no mesmo dia. Alivia a cabeça.
fixa mais, é isso aí. A gente consegue manter a concentração naquilo ali, entender e passar para a próxima. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes você está tentando, por exemplo, resolver um cálculo de matemática. Você bate a cabeça no bendito do cálculo de matemática. Você não consegue. E na hora que você está lendo o texto de português, a resposta daquele cálculo, a luz que você precisava para entender vem e você até quer voltar onde você estava. Claro que cada adaptação precisa ser para cada pessoa. Tem gente que funciona melhor. Agora, qual é o problema? Se a gente ficar bitolado a estudar uma única disciplina por dia, mesmo que você divida em 2 turnos, bote uma de manhã e outra de tarde. Mas se a gente se habituar a estudar uma disciplina por dia, nós temos afinidade pela odontologia. A odontologia pra gente é mais fácil e a tendência é só estudar odonto. Hoje isso acontece comigo. Eu passo a maior parte do tempo estudando apenas odontologia. Então, se fosse para fazer um concurso amanhã, eu não tô pronto para fazer um concurso amanhã, porque eu não tenho estudado português. Por que, Nívia? Porque eu volto a dizer para quem já tá chegando agora, quem tá me conhecendo agora, eu já sou concursada e meu concurso é interessante para mim. O que seria legal de mudar é se fosse para um com carga horária menor. E aqui na Bahia não abre concurso com carga horária menor. Tá tendo fogos aí, não sei o que é. Então, um concurso de 20 horas, que aqui só abriu 40 ultimamente. Não me interessa mais fazer 40 horas, porque hoje eu ensino. Então, eu quero aumentar o tempo de ensino e reduzir o tempo de posto de saúde, mas eu não quero abandonar, porque eu gosto de fazer. Dentro da odonto, por exemplo, dá para patologia e rádio. O problema é só você ficar muito viciado em estudar odontologia o tempo todo e parar de priorizar as outras disciplinas. Apesar dela ter o peso maior, ela não é a única. Você precisa atingir 50% de tudo no edital, quando nenhuma é eliminatória, elas só são classificatórias, é difícil isso. As específicas são sempre eliminatórias e na grande maioria das provas português também é eliminatório. Então, se você não dividir o seu hábito de estudo, você vai se pegar, analise o tempo de estudo, volte atrás aí algumas semanas e veja quantas vezes você estudou as outras disciplinas. Ou se você não ficou 1 dia, 2, 3, bitolado com algum conteúdo que você não estava conseguindo render, estudando sempre a mesma disciplina, sei lá, matemática. Eu tô tentando melhorar em matemática e eu fico lá focadona na matemática e aí quando você vê, você tá várias semanas estudando aquela disciplina e não pega outra. Costuma passar 1 ou 2 semanas com a mesma matéria de odontologia e as outras ficam como? E na hora de responder a prova toda em geral, sua pontuação, você vai perceber que você acerta demais as que você ficou nesse foco de estudo. E depois, quando você vai fazer uma prova que é generalista e que mistura tudo, aí sua pontuação tá sempre 60%, 60%, 70%, 75%, 80%. Mas você não sai disso, porque aquelas que você não gosta, aquelas que você não tem afinidade, que você não consegue ficar tanto tempo estudando, você não aprende. Ou então você vai muito bem em odonto e quebra a cara nas outras, que já aconteceu comigo mais de uma vez. Eu já contei aqui pra vocês minhas experiências de ir bem em odonto e zerar atualidades. Ah, Nívia, porque você não assiste jornal? Levou um tempo que eu nem assistia jornal, não sou muito fã de jornal, acho que muita informação pro meu juízo, então eu sempre abria assim um link de Instagram, algum lugar para ver, sempre fiquei sabendo do que acontece no mundo, mas se você não estudar atualidades para prova é difícil, pergunta é diferente do que passou na televisão. A televisão passa a informação muito curta. Já dei até esse conselho para vocês para seguirem a professora do Gran Cursos, lembrar o nome dela, mas o nome do quadro é Gabaritando Atualidades. Ela é muito boa, ela faz todo final do mês uma revisão completa de tudo que aconteceu naquele mês todo. Ela começa do primeiro ao fim e ela relembra por que tal ministro teve uma confusão com tal ministro de tal estado, por que Israel briga com não sei quem. Então, ela faz a história toda acontecer ali em 5 minutos na sua frente. Então, ela é muito boa. Mas verifiquem a galerinha que não consegue misturar disciplinas, se você não tá ficando muito bom em uma coisa e ruim em outra, tá? Porque é isso que acontece. A gente fica muito, muito bom em algumas disciplinas, responde com muita facilidade e muito ruim em outras. Eu, por exemplo, não tenho estudado mais prótese. Prótese é uma coisa que quase eu não pego mais. E eu sou especialista em prótese. Mas aí, se você vai me perguntar uma coisa muito aprofundada da prótese, eu não vou me lembrar, eu não tô usando. Então, se eu não uso,
cai no desuso, meu cérebro acredita que não é importante e ele não guarda. Por isso também, que pense aí, se você estudou com muito afinco lá no início, português. Lá no inicinho, quando você começou a estudar, você focou em português, aprendeu tudo de português. E aí você levou um tempão sem pegar em português, sem estudar português, sem ver disciplinas de português. 3, 4 semanas, volta para responder a prova de português e pega o teu rendimento anterior. Às vezes, por isso que o Q-Concursos é bom, porque ele guarda seu histórico de notas, de pontuação. E aí você volta lá, você olha, você fazia 80% de português e como você tá enferrujado, você cai para 60%, aí você descobre que você tá errando coisa que você sabia. Aí você diz, eu sabia isso, por que eu tô errando? Porque não revisou. Eu acho também, ela achei isso errado, mas vou mudar. Eu acho que assim, não precisa mudar bruscamente, porque demora pra gente se acostumar, mas pelo menos tente intercalar. Não fica um mês todo, 3 semanas, 2 semanas, a mesma coisa não. Eu hoje em dia estou enferrujada na odontologia, por causa das aulas, por causa das disciplinas que eu ensino, por causa dos mapas. Mas eu quis me manter no estudo da odontologia, já que eu não vou fazer prova agora. Eu comprei o pacote da professora, oi Lídia, da professora do Gran Cursos e não gostei. Ela conversa demais, desvia o foco, manda beijos para Deus e o mundo, canta, enfim, não curti a aula dela. Ela de vez em quando dá uma devaneada mesmo, mas sabe o que você faz? Acelera em 2 vezes. Eu não compro o pacote dela, eu vou assisto gratuito e eu boto acelerado 2 vezes. E quando a informação me interessa, eu pauso, volto um pouquinho, dá uma batidinha lá, YouTube tem isso, né, essa vantagem, dou uma voltadinha lá e aí escuto o que é importante e mantenho ela acelerada. Às vezes, sabe o que eu fazia muito quando eu tinha prova de atualidades, depois que eu quebrei a cara com atualidades, eu deixo atualidades, deixo esse programa dela passando como se fosse um jornal, ela falando lá enquanto eu tô fazendo outra coisa, lavando os pratos, porque, né, a gente é um pouco dona de casa também, eu sei que vocês me entendem que a maioria também cuida da sua casa, então eu lavo os pratos, vou arrumar minhas roupas no guarda-roupa, vou tirar a roupa do varal e ela tá lá falando e eu prestando atenção como se fosse um jornal, e quando eu acho que é alguma coisa interessante ou que eu vou esquecer, eu dou a pausa do que eu tô fazendo e anoto no caderninho. Porque aí você não desfoca. Então, ou eu deixo acelerado quando eu tô sentada ali prestando atenção, até aumenta a nossa atenção, porque o cérebro quer tentar entender o que tá acontecendo. Então, eu diminuo o tempo de exposição e consigo prestar mais atenção. Ou eu deixo ela conversando lá e vou anotando na hora que ela tá cantando. Eu tô tirando a roupa, na hora que ela fala informação importante, o caderninho tá perto de mim, eu anoto. Então, seria o conteúdo de uma matéria seguido de questão, conteúdo de outra matéria. Não. Você vai estudar as questões primeiro, você começa pelas questões, principalmente se o edital já está aberto, que você precisa identificar o estilo de prova, você precisa se acostumar a responder questão, você precisa saber responder bem e interpretar bem questões. Baseado nisso, que você não vai bem de questão, aí você vai para o material estudar, seja seu resumo, seja um mapa mental, seja um livro, seja uma videoaula, porque você realmente precisou. Videoaula é só quando a gente está precisando, tá, gente? Não tá indo, não tá pegando mesmo, vai para videoaula para poder reaprender o básico. Porque professor, ele te ensina, mas ele te faz compreender o conteúdo. Professor não te faz fixar o conteúdo. Assistir uma aula comigo hoje. Aliás, a gente vai ter aula de anestésicos locais. Eu vou avisar, creio que é dia 21. E dia 26 eu tenho aula de métodos de estudo. Mas aí, voltando pro foco, o professor vai te ajudar ali a entender, mas você precisa criar uma sequência. Então, não é para responder questão de uma, depois questão da outra, depois questão da outra, voltar, não mistura tudo, não. Tira os 55 minutos, 1 hora. Por que eu digo 55 minutos? Porque na real, você senta na cadeira, você abre o caderno, você prepara, você separa. Se você usa canetinha, você separa a canetinha. E aí você vai lá e começa seu estudo. Daqueles ali, você já perdeu os 5 minutinhos. Aí você vai lá, estuda, devaneia um pouquinho, pensa numa coisa, o cérebro viaja um pouco. Se for um pouquinho assim como eu, né? Dá uma devaneadinha, volta pro estudo. Então, você perde alguns minutos nisso ali. Você responde as suas questões. Você faz a revisão do que você não está sabendo e depois você vai para a próxima disciplina. Fecha tudo daquela disciplina e vai para outra. Você pode fazer esse ciclo, já que acaba ficando 2, 3, 4, 5 dias, das mesmas disciplinas. Mas serão disciplinas diferentes, assim você não vai ficar com a sua pontuação fazendo isso, ó.
basculando. Você começa muito bem em português, aí você para de estudar português, começa a estudar odonto, aí vai caindo, e quando você vê, no final das contas, você é a pessoa dos 60%. Faz a prova, quando soma tudo, você tem 60% de pontuação, 75, 80. Se pegar odonto, dá 75, se pegar português, dá 75, mas se pegar matemática, dá 50, pegar não sei quanto, dá não sei quanto. Obrigada, mãe. Minha mãe tá me salvando aqui, TDAH. Venha, Valdenor, a pessoa que dispersa de vez em quando junto comigo. E justamente por isso que eu comecei a fazer os mapas. Porque eu sei que eu vou devanear, que eu vou esquecer, que meu cérebro, ele guarda só o que ele acha interessantíssimo. O que ele não acha interessante, ele não guarda. Então, se eu não tiver algum lugar para eu recorrer, voltar e olhar, eu vou esquecer. Mas às vezes você me pergunta coisa, eu te respondo imediatamente. A pessoa diz assim, Nívia, como é que você guarda tanta coisa na cabeça? Porque aquilo me interessou. Porque se não me interessar, não vai. Eu não vou guardar. Então eu vou precisar ter anotado em algum lugar e vou precisar revisar. A gente vai fazer na próxima live revisão. Eu acho que eu tirei as dúvidas de escolher o conteúdo, por onde começar, quais são as prioridades de estudo. Se ficou alguma dúvida de prioridades, de estar mandando mensagem lá no grupo, perguntando que tem questão para responder. Então quando sair daí, meu povo, vamos lá pro grupo ajudar a colega que tá mandando questão e a gente já termina de esquentar a cabeça. Acho que eu tirei as dúvidas sobre questões. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre ainda prioridade, por onde começar, manda pra mim que a gente faz mais uma organização. E a nossa próxima live vai ser sobre revisão, tá? Como é que a gente faz revisão? Tem vários métodos e você vai encontrar um método que se enquadra com você, e é por isso que eu digo, não vale a pena simplesmente você comprar um cronograma pronto. Você tem que fazer o seu cronograma baseado nas suas dificuldades, no seu grau de dificuldade, porque se você não fizer isso, você vai acabar estudando o que o outro acha que é importante e não o que você não sabe, o que você precisa, tá bom? Beijos, boa noite pra vocês, hora da janta de muita gente. Tem live na página do Luiz Gustavo, de SUS, se eu não me engano, daqui a pouco. Então, quem tiver aí no foco de estudar ou de um conteúdo novo, aproveitem, tá bom? Beijos, boa noite, até a próxima!